gente abre o programa falando das dúvidas de consultório, quando o assunto é oftalmologia. Convidamos o oftalmologista, Dr. Lucas Pérez Vicente. Bem-vindo. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. Para responder as principais perguntas, vai chegando essa época do ano. Alguns probleminhas acabam sendo mais comuns, né? O uso, muitas vezes, do colírio é algo sempre constante, sempre aparece como pergunta. A gente separou as principais. Participe da pauta no @VocêBonitaTV. Vou dar um tempo, então, para o pessoal mandar perguntinha. Ótimo. A gente vai para um rápido intervalo, volta em 2 minutinhos com tudo isso e muito mais. Não sai daí, segundona, hein? Tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonita, e nessa segundona um assunto importante, as principais dúvidas de consultório de um oftalmologista. Olha quanta coisa a gente tem para aprender. Fizemos aí um apanhado geral de muitas dúvidas que chegam diariamente, mas a gente vai pegar perguntinhas ao vivo também, doutor. Bem-vindo hoje com a gente, Obrigado. Oftalmologista, doutor Lucas Pérez Vicente. Vamos começar com a primeira? Vamos. Olha lá, na tela. Podemos adiar a vista cansada? Então, o que a gente entende pela vista cansada, doutor? Popularmente, né? A vista cansada, que é aquela dificuldade para enxergar de perto, é um processo natural, que vai acontecer com todo mundo. No consultório a gente chama de presbiopia. Ela acontece porque o cristalino, que é uma lente que tem dentro do olho, ela vai ficando mais rígida, maior e vai perdendo a mobilidade que ela tem de trazer o foco de longe para perto. Certo. É um processo natural. Vai acontecer com todo mundo. Algumas pessoas falam sobre exercícios para visão, para você tentar enxergar de perto, mas isso talvez seja mais relacionado com uma plasticidade cerebral, de você conseguir interpretar essa menor nitidez para perto. Mas vai acontecer com todo mundo, Não tem muito jeito. muito o que fazer. A gente tem um ilustra para colocar, vamos colocar na tela, você vai explicando para a gente, que então é isso que acontece. Exato. Isso daí é um corte do olho, como se tivesse cortado o olho no meio. Aquela parte que está piscando, que você vê, aquilo é o cristalino, é a lente dentro do olho. Essa lente, além dela funcionar propriamente como uma lente, ela regula o foco de um objeto que está longe para perto, para os dois chegarem bem focados na retina. Tá. Então ela consegue mexer o formato dela através de uma musculatura presa em volta dela, a musculatura ciliar. Quando um objeto vem de longe, então os raios de luz eles chegam num formato que é como se fosse, entre aspas, mais fácil para focar na retina. Então ela fica num formato. Entendi. Quando vem de perto, aí que você tem que fazer a acomodação. Ela tem que mudar o formato para convergir esse raio também na retina. Então depende dessa movimentação do cristalino para você focar na retina um objeto de longe e um de perto. Só que isso é um processo de envelhecimento natural. Natural. Fisiológico. Com todo mundo vai acontecer. E não tem relação, muitas vezes, com quem já utiliza aí as lentes, os óculos, para outros diagnósticos dentro da oftalmologia. Vai acontecer com todo mundo. Pacientes que são míopes, eles têm o foco de perto. Então, tem muita gente que fala, eu já usava óculos, mas agora eu não preciso para perto. Pode ser porque era míope. Então, o paciente já enxerga de perto e só de perto. Ele precisa do óculos para longe, só que o foco natural dele é perto. Mas o processo de envelhecimento aconteceu com ele também. Tanto que com os óculos ele não vai conseguir mais enxergar de perto. Então, aí ele vai precisar das duas lentes. Vai precisar multifocal, uma lente só para perto. Aliás, podem mandar perguntinhas desse assunto de lentes multifocal. É muito interessante, já a gente coloca na tela. Vamos colocar a próxima então, olha lá. Colírios podem fazer mal para os olhos? Podem sim. Muitos colírios podem fazer mal se usados indiscriminadamente. Colírios de corticoide, usados sem prescrição médica, eles podem evoluir com aumento da pressão dentro do olho. Isso pode levar a cegueira irreversível. Eles também podem evoluir com catarata. Colírios lubrificantes com conservantes, se usado muitas vezes ao dia sem prescrição, pode também evoluir com irritação dos olhos. Aqueles colírios para clarear os olhos, também com nafazolina ou outras drogas, podem evoluir com conjuntivites crônicas, pode sim prejudicar os olhos se usado sem prescrição. Minha pergunta, aqui no Brasil, para que a gente compre o colírio, vou te fazer essa pergunta até porque eu não faço uso de lentes, então... e uso até bem pouco colírio. Eu acho que agora comecei já, né? Enfim, tem uma época do ano que a gente tem aí uma certa... a gente precisa um pouco mais por causa das alergias, né? Tem sempre um ambiente, às vezes, propício. Agora, minha dúvida é a seguinte, como é vendido hoje no Brasil? É só o colírio antibiótico que a gente precisa de receita ou a gente precisa de receita para outros tipos de colírio? Hoje no Brasil só precisa de prescrição em 2 vias os colírios antibióticos. Só os colírios antibióticos no Brasil têm esse controle
do governo sobre a venda. Então, você consegue comprar corticoide sem prescrição, mas é uma droga que potencialmente leva à cegueira. Eu quis entrar nesse assunto, então, para entender. Não é só o antibiótico que é o que tem o controle na receita que pode fazer mal. Os vendidos também sem receita, você compra sem com corticoide também podem. Podem. O que é liberado, assim, aquele que é de lágrima, enfim, que falam que é uma imitação da lágrima, aquele sim pode ser algo para diminuir um desconforto utilizado numa boa? Pode. Na grande maioria dos casos, sim. Os colírios as lágrimas artificiais são os colírios lubrificantes. Você consegue comprar sem prescrição e a grande maioria, se usado poucas vezes ao dia, não vai trazer grandes prejuízos. O ideal sempre é que seja prescrito pelo seu oftalmologista, que ele avalie seu caso, saiba qual é o colírio mais adequado para a sua situação e prescreva e que seja seguida essa prescrição. Mas potencialmente menos lesivos os lubrificantes. Os lubrificantes, tá aí. Mas ainda assim com orientação, né? Sim, com orientação sempre. Próxima perguntinha, olha lá. Óculos tem validade? De quanto em quantos anos, então, a gente tem que trocar os óculos? Os óculos, na verdade, eles não têm validade. Tem gente que vai ficar com um grau estável, pode ficar muitos anos com a mesma prescrição, com os mesmos óculos. Mas o ideal é sempre, uma vez por ano pelo menos, consultar seu oftalmologista, que vai fazer um exame oftalmológico que não compreende só o exame do grau, mas o exame de todo o seu olho. Tá. E daí, se for necessário, pode manter o mesmo óculos. Só trocar? Às vezes troca a lente, mas às vezes a lente, se estiver boa, você pode manter até a mesma lente. Mas então, não é aí o caso para sempre? Não. Não é definido? Não é definido. Pode ser que para muitos sejam, mas não é para todo mundo. Tem gente que vai trocar de óculos 2 vezes no ano. Mas tem gente que pode ficar com o mesmo óculos 5 anos, mas avaliando anualmente com o seu oftalmologista. Tá aí. Próxima perguntinha, olha lá. Ficar na frente do computador ou do celular, né, por muito tempo, prejudica mesmo a visão? Existem alguns estudos a respeito da luz azul que podem ser emitida pelo celular ou pelo computador que tem um potencial prejudicial à visão. Nada ainda muito comprovado de que o uso do computador ou do celular quanto à luz azul vai realmente causar um prejuízo na visão. Tá. Mas o uso prolongado de celular e de computador pode dar alguns sintomas. Você pode ficar um pouco com dor de cabeça, ter um cansaço visual. E na infância, no desenvolvimento do olho das crianças, o uso prolongado da visão para perto, então ficar muito tempo no celular ou muito próximo ao celular e tablet, isso pode ser um fator de risco para desenvolvimento e progressão de miopia. Então, potencialmente. Então, é bem perigoso. É importante maneirar. Tem algo a ser feito numa questão de proteção, algum tipo de protetor que se coloque, enfim, ou até protetor mesmo dos próprios olhos? Existem para os óculos e lente de contato filtro de luz azul, para pessoas que trabalham, mais velhas, que trabalham muito tempo frente ao computador, caso queiram eliminar esse potencial risco, mas para as crianças, principalmente, é maneirar e controlar o uso de tablets e celular. Né? Tempo limitado. Exato, limitar o tempo de uso durante o dia. Não é fácil, gente. E tem saído, inclusive, muitos estudos e muitas matérias, né, falando do assunto, não só nessa questão que prejudica uma parte, né, digamos, da saúde, mas a gente está falando de comportamento também. Então é um universo novo, eu acho que não dá para viver na bolha, a gente não quer que nenhuma criança também cresça sem saber o que é isso, já que hoje isso faz parte, né, do momento que nós estamos vivendo, de tecnologia. Exato, pode prejudicar as habilidades sociais da criança, então, fica muito tempo só. Né, mas ultrapassar o tempo também pode não ser uma boa. Uma pergunta da minha diretora. Desculpa, Glaucia, repita. Então, os olhos avermelhados, irritados, eles podem acontecer também depois de um dia enfim, muita exposição ao computador? Pode sim. Quando a gente está fazendo bastante atividade de concentração, por exemplo, quando a gente está no computador, a frequência do piscar é menor. Então a gente pisca menos, a lubrificação do olho pode ficar um pouco deficitária e você pode ficar com o olho um pouco mais irritado sim. Então às vezes trabalhando muito tempo, a gente está piscando menos. Por isso que muitas pessoas usam lubrificantes na hora que está no trabalho. Pode ser uma estratégia, pode ser um momento adequado. Pode. Aí, próxima perguntinha, olha lá. Dor de cabeça pode ser sinal de que eu preciso usar óculos? Sim. Alguns erros de refração podem causar dor de cabeça. Então, quando vai se investigar, você fala, dor de cabeça. Muitas vezes o neurologista também orienta que seja avaliado pelo oftalmologista para ver caso tenha algum erro refracional, que seja corrigido e simplifique o problema. Então tem sim, e é comum, né? Sim. Acaba sendo algo até comum dentro das crises. É uma queixa comum de consultório e é de primeiro sintoma de necessidade de uso de óculos.
Tá aí, gente, fiquem atentos. Tem perguntinha do público agora, aproveitem, perguntem no @VocêBonitaTV, olha lá. Lúcia, um beijo, obrigada. Minha filha de 8 anos teve contato com muita poeira. No dia seguinte, ela amanheceu com o olho vermelho. O que devo fazer? O ideal é que seja consultado o seu oftalmologista para ver se ela teve uma infecção ou se é só uma irritação, pode até ser um corpo estranho. Muitas vezes, lubrificando o olho pode resolver, ou até limpando o olho com um shampoo neutro, fazendo um pouco de compressa, pode ajudar. Mas caso o problema persista, é ideal que seja avaliado pelo oftalmologista. Pode ser algo ligado também a uma reação alérgica. Pode E aí é algo que, assim, normalmente, isso é uma pergunta que eu vou fazer, que eu acho que pode atender muita gente. Quando são os casos alérgicos, e a gente estava falando sobre isso antes do programa começar, vírus, etc., e outras coisas que a gente tem aí, enfim, que fazem parte, tá no ar, essas pessoas têm mais predisposição, que são alérgicas aí a outras coisas, que têm mais reações de pele, reações respiratórias. Segue também para a questão visual, para os olhos? A conjuntivite alérgica é muito relacionada às dermatites atópicas, às asmas, rinites. Então, pacientes que são alérgicos têm mais chances de fazer uma conjuntivite viral, uma conjuntivite alérgica. Então, é importante sempre avaliar. E aí, claro, a gente vai falar um pouquinho dos sintomas aqui, porque é sempre bacana lembrar de conjuntivite. Tem mais uma perguntinha do público na tela. Obrigada, Vanessa, um beijo. Para as crianças, qual a idade ideal para fazer uma consulta? Ou tem que esperar algum sintoma se manifestar? Não. Uma criança logo no início da vida, com 1 ano de idade, ela pode ser avaliada. Ela já é avaliada no berçário. É feito um teste do reflexo vermelho, quando ela está no berçário. Com 1 ano de vida é possível já avaliar essa criança, antes é possível também, mas você já consegue, quanto mais velho, mais fácil para você avaliar e você consegue ter uma avaliação mais aprofundada. Mas já no 1º ano de vida, se puder, é ideal aí que já passe na consulta com o oftalmologista, que avalie todo o olho, pode encontrar algum problema que prejudique o desenvolvimento visual e nessa fase até os 7 anos de idade é a principal fase de desenvolvimento visual, das vias visuais. Puxa. Então, se você tem um problema não tratado até os 7 anos, a chance de você ter uma recuperação completa da visão cai bastante. Então, é bem importante. É importante. E a especialidade oftalmologista, ele também é oftalmologista pediátrico? Sim, existe uma especialidade de oftalmopediatria, mas todo oftalmologista é capaz de examinar uma criança e tratar a maioria dos problemas. Dependendo de algum caso muito específico, vocês encaminham aí essa questão. Tá aí. Tem mais uma perguntinha? Olha lá, na tela, do público, hein? Aproveitem. Clélia, um beijo. Obrigada sempre. Adoro as perguntinhas da Clélia. Assim como na pele, existe um produto específico para hidratação ocular? Olha que pergunta bacana. Legal. Existe sim, os lubrificantes oculares. O próprio colírio, de lágrimas artificiais, como você comentou. É uma lágrima, ela é uma lágrima artificial. Não é igual uma lágrima, mas ele tem uma concentração, ele é bem parecido com a lágrima real, então... É ele que é utilizado. Ele é bem importante para... A gente pode colocar como, então, uma prevenção de problemas, doutora? Se a gente não ultrapassar o limite, a gente pode ter aí uma rotina, por exemplo, de, ao acordar, ou antes de dormir, ou no meio do dia, quem tem o uso do computador, pingar essas lágrimas artificiais? Em partes. As pessoas que têm uma produção normal de lágrimas, elas não necessitam do uso de lubrificantes. Não é uma coisa tão barata para usar todo mundo. Não que vá fazer mal se pingar 1 ou 2 vezes por dia, provavelmente não vai, mas muitas pessoas não necessitam usar isso todo dia, elas já têm uma lubrificação natural. Por mais que o lubrificante se assemelhe a uma lágrima natural, ele não é uma lágrima natural. Uma lágrima natural saudável é melhor que um lubrificante. Perfeito. E a forma de aplicação é sempre distante, não pode encostar. Não pode tocar o olho. Não pode tocar o olho, né? Senão pode ter uma contaminação. Você contamina, quando você toca um olho saudável, ele não é um olho estéril, ele tem bactérias na superfície, na pálpebra. Então, quando você toca o colírio, que ele é estéril, no seu olho, na sua pálpebra, você contamina a ponta do colírio. Então, vai contaminar o líquido lá dentro também. Então, o ideal é que não toque. Tá aí. Mais perguntinha na tela. Obrigada, Margarida. Um beijo para você. Gostaria de saber se quem é hipertenso pode fazer cirurgia de miopia. Eu imagino que seja perguntando sobre hipertensão arterial e não hipertensão ocular. Eu também. Eu estou interpretando pela hipertensão arterial, não ocular. Sim, não é contraindicação a cirurgia refrativa ou a cirurgia de catarata, o paciente, a hipertensão. Se for uma cirurgia de catarata, que também vai corrigir a miopia, vai fazer uma avaliação pré-operatória com o clínico cardiologista para ver se tem liberação, se não tem um risco relacionado à saúde do paciente
com o procedimento cirúrgico. Certo. Mas mesmo para a cirurgia a laser de correção de miopia, a hipertensão arterial não é uma contraindicação à cirurgia. Perfeito. Doutor, para a gente fechar, como eu comentei, eu acho que nunca é demais a gente retomar os cuidados aí quando a gente está falando da conjuntivite, que vira e mexe a gente vê que estoura e várias pessoas aparecem, e quem tem filho sabe que é uma preocupação também pelo próprio ambiente ali escolar. Quais são os cuidados que a gente tem que ter e notou alguma coisa, quais seriam esses sintomas e o que fazer? Então, a conjuntivite, geralmente os sintomas são uma sensação de areia nos olhos, tem uma irritação, o olho pode ficar vermelho, aumenta o lacrimejamento, pode ver uma secreção em volta dos olhos. Começou sinais de conjuntivite, é importante ser avaliado pelo oftalmologista para, caso seja uma conjuntivite, vai tomar as medidas necessárias e até se é um paciente que trabalha, pode ser que ele tenha que afastar do trabalho dele nessa época para não contaminar outras pessoas. O que a gente pode fazer para tentar evitar ou minimizar a contaminação é sempre lavar as mãos, evitar ao máximo tocar os olhos, ficar coçando os olhos. Se tiver que tocar os olhos para passar uma maquiagem, sempre lavar as mãos antes. Evitar o contato próximo com pessoas que estejam contaminadas com conjuntivite e evitar compartilhar materiais que vão em contato com o olho da pessoa, ou seja, a pessoa está com conjuntivite, não vai pegar um lápis de maquiagem emprestado, troca a roupa de cama, a toalha de rosto, evita esse contato e sempre lavar as mãos. Porque é algo que afasta mesmo, tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado, tem que afastar o trabalho para evitar que outras pessoas sejam contaminadas e maximiza ainda o prejuízo da empresa, que vai afastar, de repente, um funcionário que você deixou de afastar, pode ser que depois tenha que afastar 10. 10, é isso mesmo, doutor. Muito obrigada pelas respostas, chegaram muitas perguntas. Certamente o doutor volta para a gente continuar aí. Essas dúvidas de consultório oftalmológico são sempre muito legais, porque são coisas aí do nosso dia a dia que a gente muitas vezes não para prestar atenção e são cuidados bem pequenos, simples e que fazem toda a diferença. Eu vou deixar um telefone para vocês de contato do doutor, que é o 31240999. 31240999. Tem um site também, www.hchloe.com.br. Hoje conversamos com o oftalmologista, Dr. Lucas Pérez Vicente. Muito obrigada. Obrigado. Até a próxima, doutor. Obrigada.